Bom dia, boa tarde, meu povo. Voltei, tava vendo na internet. Falei que ia começar meio-dia, para acontecer um imprevisto. E começamos por fim, 12:30, né? Então, eu já vou começando a orar, porque hoje eu não posso demorar muito, tenho coisitas pra fazer. E bora lá. Peguem o seu bloco de nota, peguem suas coisinhas e vamos começar a orar. Paizinho, obrigada pela essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito durante essa trajetória, por tudo que tem acontecido pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos para permanecerem, para estarem conosco neste momento, guardando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Envie os seus anjos para estarem ao redor de tudo que é nosso, tudo que nos pertence. Nos revista agora com a roupagem necessária, com a armadura necessária para entrar nesse campo de batalha. Nos cobre com o seu sangue, nos revista e nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar, geralmente eu dou um tempinho pro pessoal chegar, mas hoje eu tenho que fazer bem rápido, porque tenho um monte de coisa para fazer. Então vamos lá, Juízes 13, tá? Juízes 13. Caso você queira depois achar todo estudo, está no YouTube. Salvo. Vai ficar tudo salvo no YouTube. Depois é só vocês irem lá e conferir. YouTube. Ok? Vão lá e confere. Nascimento de Sansão. Esse daqui é uma das histórias mais famosas de Juízes que a maioria das pessoas conhece, que é Sansão. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Por isso, o Senhor permitiu que os filisteus os dominassem durante 40 anos. Na cidade de Zora havia um homem chamado Manoá, que pertencia à tribo de Dan. A esposa de Manoá não podia ter filhos, mas o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: até agora você não conseguiu ter filhos, mas você vai engravidar e terá um filho. Contudo, deverá ser cuidadosamente. Não tome vinho, nem bebida forte, nem coma nenhum alimento impuro, pois vai ter um filho que será consagrado a Deus como nazireu, mesmo antes de nascer. Por isso, também o cabelo dele nunca deverá ser cortado. Seu filho vai libertar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então, bora dar uma pausa aqui, no 6. Nazireu, voto nazireu. Eu não lembro. Depois eu vejo aqui o que significa nazireu. Mas nazireu, até onde eu sei, é consagrado, separado, né? E aí, voto de nazireu é totalmente santidade. É santo em tudo. E aí, a mãe dele já foi consagrada para ele ser consagrado desde o ventre. Então, nasceu Sansão nesse contexto de santificação e consagração. Bora lá. Então a mulher foi ao encontro do seu marido e lhe disse: veio a mim um homem de Deus. Ele era muito impressionante, parecia um anjo de Deus. Eu não lhe perguntei de onde ele era, e ele não me disse o seu nome. A única coisa que me disse foi que eu ficaria grávida de um menino. Também me disse que eu não deveria beber vinho nem bebidas fermentadas, nem comer alimentos impuros, porque o meu filho seria nazireu, dedicado ao Senhor, mesmo antes de nascer e até o dia que morresse. Então Manoá fez uma oração ao Senhor e disse: peço ao Senhor que envie novamente aquele homem de Deus. Faça com que ele nos ensine o que devemos fazer por esse menino que está prestes a nascer. Ponto. Nessa época, o Espírito Santo ainda não havia descido, tá? Então nós vemos muitas aparições de anjos falando. Muitas vezes o Senhor aparecia e falava, assim como o Senhor falou com Josué, assim como o Senhor falou com Moisés. O Senhor aparecia
audivelmente falava para as pessoas, tá? Não era física, a presença não era física, porque na palavra está escrito que ninguém nunca viu a Deus, tá bom? A não ser Moisés. Moisés falava com o Senhor face a face. Interpretação. Mas que o Senhor falava, eu acredito que era através de voz audível mesmo. E tinha muitas aparições dos anjos, que Deus enviava os anjos para falar. Então, assim como aconteceu lá na frente com Maria, mãe de João Batista, também aconteceu aqui, o anjo apareceu. E aí o pai, como era sacerdote, o que pediu? O Senhor, envia o seu anjo para nos ensinar. Hoje nós temos, graças ao nosso Jesus, o Espírito Santo para nos ensinar as coisas. Mas naquela época, eles não tinham o Espírito Santo. Então ele pediu a Deus, pediu ao Pai para que enviasse o anjo para ensinar como deveria cuidar. Porque é a primeira vez que aparece Nazireu, tá? Na Bíblia, em Juízes. Até agora que eu me recorde, é a primeira vez que aparece a palavra Nazireu, separado. Então, possivelmente, eles não sabiam como deveria criar uma criança Nazireu, que era uma criança separada. Vamos lá. Ok. 9. Juízes 9. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo do Senhor voltou a aparecer à mulher quando ela estava sentada no campo. Mas Manoá não estava com sua esposa. Então a mulher saiu correndo para avisar o seu marido e disse: Veja, o homem que veio da outra vez voltou a aparecer. Manoá se levantou, seguiu a sua esposa até onde estava o homem e disse: É você quem falou com esta mulher? E o homem respondeu: Sim, sou eu. Manoá disse: Quando o nosso filho irá nascer e como será a vida dele? O que nós devemos fazer? Parente de novo. Falamos agora no 12, vamos para o 13. Isso me faz trazer para os nossos dias de hoje. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, nem como fazer, nem o que fazer. E nós esquecemos de perguntar ao autor da vida: Pai, é agora? É nesse momento? É aqui? E ele pediu instrução ao anjo quando que ele vai nascer, o que nós devemos fazer. Porque eles não sabiam o que deveriam fazer, tá? Era algo novo. Então, pega essa informação. Às vezes o que nós precisamos é realmente do direcionamento de Deus. Às vezes não, né? Sempre. Mas o que nós precisamos muitas vezes é perguntar a Deus o que Ele quer que nós façamos e como Ele quer que nós façamos. 13. O anjo respondeu: Sua esposa deve fazer tudo o que lhe disse. Não deve comer nada que venha da vinha, nem beber vinho ou qualquer bebida fermentada. Também não deve comer nenhum alimento impuro. Ela deve fazer cuidadosamente tudo o que eu lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: Nós gostaríamos que o Senhor ficasse um pouco mais. Queremos preparar um cabrito para que coma. E o anjo respondeu: Eu posso ficar, mas não vou comer o que me deem. Se quiser preparar algo, então ofereça isso ao Senhor, como um sacrifício queimado completamente. Manoá não entendia que esse homem era, na realidade, um anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome? Queremos saber para agradecer. E quando aconteceu o que nos disse. E o anjo do Senhor respondeu: Por que me pergunta o meu nome? Esse é um mistério maravilhoso. Deixa eu pausar aqui para tirar o som do WhatsApp. 19. Só um momento, gente. Tirei o som e peguei aqui, o marido mandou mensagem. Bora lá. 19. Então Manoá matou um cabrito e ofereceu junto como uma oferta de cereal. Essa oferta fez para o Senhor. Então o anjo fez milagre perante Manoá e sua esposa. Manoá e sua esposa estiveram observando o que acontecia.
À medida que as chamas iam crescendo no altar, o anjo do Senhor ia subindo ao céu com o fogo. Quando Manoá e sua esposa viram isso, se prostraram tocando o chão com sua face. Gente, não dá pra vocês verem aqui. Toda arrepiada pra ver um pouquinho assim, ó. Imagine essa cena. Vem alguém materializado. Ó, toda arrepiada. Vem alguém materializado e aí você percebe que isso é um anjo do Senhor. E fala, não, eu quero te oferecer. Porque eu fui ensinado, o povo de Israel, tudo, eles faziam oferta, tá? Se você viesse e desse uma profecia, eles selavam com oferta. É cultural do judeu fazer oferta de agradecimento. E matar um cabrito era uma oferta. E o anjo falou, não, primeiro que eu não como. Quer fazer isso, faça ao Senhor. Porque o Senhor que está dando esse presente para você, não sou eu, não sou nada. E a partir do momento que eles fizeram isso, eles perceberam que era um anjo. Que o anjo subia e descia. Então assim, imagina essa cena, que lindo. Ai. Quando Manoá e sua esposa viram isso, se prostraram tocando o chão com sua face. Eles ajoelharam e falaram, meu Deus. E Manoá entendeu que esse homem na realidade era um anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor nunca voltou a aparecer a Manoá. Manoá disse à sua esposa, vimos a Deus. Certamente vamos morrer por isso. Novamente, eu toda arrepiada. Mas a esposa disse, mas o Senhor não quer nos matar. Senão, não teria aceitado a nossa oferta do cabrito e a oferta de cereal. Nem nos teria mostrado tudo isso que nos teria falado. Nem nos teria falado nada. Depois a mulher teve um menino e chamou de Sansão. Ele cresceu com todas as bênçãos do Senhor. O Espírito do Senhor começou a se manifestar em Sansão. Quando ele estava no campo de Dan, o campo estava entre as cidades de Zora e de Estaal. Vamos lá para Juízes 14. Bebe água. Beba água. Bora lá, Juízes 14. Casamento de Sansão. Sansão foi à cidade de Timná e viu ali uma mulher, filisteia. Lembrando, tá? Sansão era nazireu. Como se fosse um... Eu vou colocar para ficar mais fácil. Um judeu. Que era, na verdade, né? Na verdade, ele era um israelita. Mas vamos supor, ele era um judeu e ele não poderia casar com uma brasileira. Ele era de Israel, não podia casar com uma brasileira. Tô dando um exemplo assim pra vocês entenderem. Porque o Brasil e Israel eram inimigos, tá? Só um exemplo. E aí o bonito foi lá, olhou uma mulher, gostou da mulher e casou. Casou com uma filisteia. O povo inimigo que Deus falou que ele ia ser levantado para poder derrubar os filisteus. Bora lá. 2. Quando Sansão regressou para sua casa, disse aos pais, viu uma mulher filisteia em Timná, e quero que tragam ela para que seja minha esposa. Os pais de Sansão responderam, mas deve ser uma mulher do nosso clã, ou do povo de Israel, com quem que você possa se casar. Porque tem que casar com uma mulher filisteia. Os filisteus não são circuncidados. Sansão disse, traga essa mulher, que me agrada. Os pais de Sansão não sabiam que o Senhor queria que isso acontecesse. Deus estava procurando uma forma de fazer alguma coisa contra os filisteus. Neste tempo, os filisteus dominavam Israel. Então Sansão foi de novo a Timná com seus pais. Sansão estava nas suas vinhas de Timná. E de repente, um leão jovem o atacou, rugindo. De repente, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, dando-lhe um grande poder. Sansão matou o leão com as próprias mãos, sem usar nenhuma arma. Para Sansão foi tão fácil matar o leão que parecia como se tivesse matado um cabrito pequeno. Sansão não contou nada disso a seus pais. Vamos ver, pausar aqui no 7. Gente, meu cérebro acelerado, né? Porque eu não acompanho. Sansão tinha um problema de caráter. Não sei se vocês perceberam. Se não perceberam até agora, eu tô falando. Ele tinha um espírito indomável e rebelde.
tá? Tudo bem que ali naquele momento Deus falou que estava nos planos do Senhor para fazer aliança. Mas os olhos dele iam naquilo que era errado. Então, ele foi lá e gostou de uma filisteia. Não deveria gostar. Ele matou um leão e ele não falou para os pais dele. Então, aí você vê a questão de um caráter um pouco conturbado, posso assim dizer. Bora lá. Sansão chegou à cidade e falou com a mulher que lhe tinha agradado. 8. Uns dias depois, Sansão regressou para casar-se com a mulher. Pelo caminho, Sansão parou para ver o leão morto e ficou surpreso. Havia enxames de abelha e mel no corpo do leão. Sansão tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando chegou à sua casa, repartiu o mel com seus pais, e eles também comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia dado mel do corpo de um leão morto. O pai de Sansão foi à casa da mulher filisteia, e como era costume que o noivo oferecesse uma festa, Sansão deu ali uma festa. Quando os filisteus viram que Sansão estava fazendo uma festa, enviaram 30 homens para acompanhá-lo. Sansão disse aos 30 homens: esta festa vai durar 7 dias. Eu vou lhes contar um enigma. Se vocês puderem resolver durante o tempo que dure a festa, então eu lhes darei 30 roupas de linho e 30 mudas de roupa. Mas, se não acharem resposta, então vocês me darão 30 roupas de linho e 30 mudas de roupa. E os homens disseram: conte-nos de uma vez o enigma. Queremos ouvir. Sansão disse: do que come saiu a comida, e do que era forte saiu a doçura. Os 30 homens tentaram encontrar a resposta durante 3 dias e não conseguiram adivinhar. No 4º dia, os homens disseram à esposa de Sansão: por acaso nos convidou aqui para nos tornar pobres? Ajude-nos a enganar o seu marido, para que nos diga a resposta do enigma. Se não fizer isto, queimaremos a casa do seu pai com você junto. A mulher aproximou-se do seu marido e, chorando, disse: você não me quer, me odeia. Você contou um enigma para o meu povo e não me disse a resposta. E Sansão disse: não falei a resposta nem para o meu pai, nem para minha mãe. Tampouco tenho que dizer a você. A mulher chorou durante o resto dos dias que durou a festa e continuou incomodando seu marido para que lhe falasse a resposta. Finalmente, no 7º dia, Sansão lhe deu a resposta. Ela saiu então e explicou a resposta ao seu povo. Dessa forma, antes do entardecer do 7º dia, os 30 homens tinham respostas. E os homens foram onde estavam Sansão e disseram: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Sansão disse: se não tivesse arado com a minha novilha, não teriam encontrado a resposta. Ai, desculpa. 19. O Espírito do Senhor veio com poder sobre o Sansão, o qual foi a Escalão e venceu os 30 homens. Sansão pegou as roupas dos mortos e deu aos 30 homens que tinham adivinhado o enigma. Depois foi para a casa de seus pais. Sansão não permaneceu com sua esposa, mas ela foi dada a um amigo dele. Então, em resumo. Nossa, já acabou que rápido, né? Então, em resumo, Sansão foi levantado para ser um juiz, para poder livrar o seu povo do julgamento dos filisteus. Deus permitiu que ele se casasse com essa menina, porque Deus queria que ele matasse o povo. E Sansão, ele era uma pessoa que dá pra ver que era um homem de um caráter um pouco duvidoso. E ele tinha uma queda por mulheres. Ao longo do vídeo nós vamos ver isso, né? E aí, o que aconteceu? Ele casou com a mulher, mas pelo jeito pegou uma repulsa da mulher e deu a mulher dele para um amigo. Assim, fez o que ele tinha que fazer. Ah, já fiz, pronto, acabou. E a sessão tinha desvio de caráter. E aí nós vamos ver ao desenrolar
da situação o que aconteceu. Mas o que nós aprendemos desses 2 versículos? Primeiro, que nós precisamos pedir orientação do Espírito Santo para tudo que nós fizermos nas nossas vidas. O anjo do Senhor apareceu para os pais de Sansão e disse a Sansão que o filho dele ia ser nazireu. Nazireu é separado. Não pode tocar em coisas impuras, não pode comer coisas impuras, não pode se embriagar e não pode cortar cabelo. O voto nazireu é isso. E Sansão foi lá e comeu mel, que formou uma colmeia de um corpo de um cadáver. Eu fico pensando, meu Deus. Tudo bem que a colmeia se forma nas árvores, se forma em vários lugares, mas no corpo de um bicho que com certeza estava fedendo, ele foi lá e comeu o mel que veio derivado daquilo. Né? Tudo bem. Então, Sansão desobedecia muitas ordens de Deus. Tá? Vemos nesse quesito. E outra, que Deus utiliza das coisas para fazer a vontade dele. Sansão casou com uma mulher que não deveria casar. Por fim, ele foi enganado pela mulher, porque ele falou que deveria ser dito. Mas mesmo assim, ele matou o pessoal. Matou quem deveria matar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com nossos olhos. Principalmente, Sansão olhava para as coisas e queria. Quando a palavra do Senhor diz que os olhos são as janelas da alma, é isso, nós temos que tomar muito cuidado. Sansão via as coisas e queria. Eu olhei o mel é bom. Não vou comer mel. E aí entram muitas vezes os pecados sexuais, a lascívia e vários pecados sexuais entram pelo olhar. E o pecado da glutonaria também entra pelo olhar. Você olha aquela comida, nossa, tá tão bonita, vou lá e como. Pronto, comeu. Teoricamente, tu comeu, tu satisfez. Mas nunca é só uma coisinha. Tu olha pra outra coisa, eu quero comer aquilo. Tu olha pra outra coisa, eu não quero comer aquilo. E a partir do momento que você olha pra uma coisa, você deseja aquela coisa e aquela coisa te domina, você não consegue ter controle, vira um pecado. Então é por isso que a glutonaria é um pecado. Porque a pessoa come sem parar e torna aquilo um Deus pra pessoa. Porque se a pessoa não estiver comendo, se a pessoa não comer, não se saciou. Então a glutonaria entra nesse pecado porque é o pecado do descontrole. E aí muitas das vezes vem pelo olhar. Nossa, aquele hambúrguer tá lindo. Nossa, aquele doce é lindo. Pessoa que tem diabetes. Nossa, aquele doce é maravilhoso, muito bom. E você olhou, despertou o desejo, tu vai lá e tu quer comer. E aí tu pecou. Então assim, cuidado, gente. Muito cuidado com o olhar, tá bom? Muito cuidado com o olhar. Por isso que a palavra do Senhor diz que se os seus olhos te fazem pecar, arranque-o. Fala, nossa, não tem como eu arrancar meu olho. Mas agora eu vou trazer um exemplo pra vocês. Tem pessoas que têm problemas com sexualidade. Tá? Eu não tô julgando aqui. Tem gente que tem problema com sexualidade e é isso. A pessoa que tem problema com sexualidade não pode ir pra academia. Porque ela sabe que quando ela for pra academia, ela vai olhar a mulher lá quase nua. Ou ela vai olhar um homem quase nu, um homem forte, um homem malhando, uma mulher forte malhando. E o olho vai... Então, assim, eu vou parar de frequentar esse lugar. Porque eu sei que se eu estiver ali, eu vou pecar. Então, às vezes, nesse sentido... muitas vezes nesse sentido que Deus fala. Se teu olho te faz pecar, arranca. Se aquele ambiente te contamina, sai. Olha, eu não posso olhar uma bebida porque eu tenho problema com álcool. Não vou frequentar bares. Na parte de bebidas, eu vou passar longe. Não vou nem passar naquele lugar. Olá, Silvia, tudo bem? Bom dia. Que pena, eu já acabei. Mas foi bom te rever, tá? E é isso, então nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque às vezes o ambiente que nós nos estamos contamina muito quem nós somos. Muito lindo. Conta muito e contamina muito quem nós somos. Tem pessoas que têm problemas com drogas, por exemplo, tem problema com cigarro. Então você não pode frequentar certos lugares, porque você sabe que você tem problema com aquilo e aquele lugar vai te influenciar, vai te contaminar e, por fim, o que vai acontecer vai ser que você vai ser contaminado, você vai ser influenciado e você que vai sofrer. Tem gente que não tem problema com cigarro, pode fumar cigarro e não vai se viciar. Mas tem gente que não. Tem gente que tem problema com cigarro
e vai fumar e vai se viciar. Tem gente que não tem problema com bebida, vai beber uma taça de vinho e não vai se embriagar. Mas tem gente que tem problema com bebida, vai beber uma taça de vinho e vai se embriagar. E aí vai pecar. Tem gente que não tem problema com sexualidade, pode ir pra academia, que vai ver a mulher lá seminua passando e não vai ter problema. Mas, bom dia, Leandro. Mas tem gente que tem problema com sexualidade e se for academia, vai pecar. Porque vai olhar para as pessoas com um olhar lascívio. Então, quando Deus fala de arrancar o olho, é nesse sentido. Se você tem problema com algo específico, não frequenta aquele lugar, porque aquele lugar vai te levar a pecar. E nessa leitura de Sansão, nós vimos que Sansão tinha problema com o olhar. E eu não sei até que ponto, porque a Bíblia também não fala, não é clara, mas depois nós podemos fazer um estudo mais aprofundado. Porque eu tô lendo a Bíblia aqui com vocês, mas eu tô lendo a passagem, trazendo algumas coisas. Mas quando eu leio a Bíblia com as pessoas, eu faço estudo mesmo. Então, assim, eu separo tópico por tópico, palavra por palavra, e pego o contexto. Então, eu não sei até que ponto os pais de Sansão também ensinaram eles dentro da doutrina, explicaram, para saber se realmente a formação, o mau caráter era do Sansão, porque era, ou se às vezes faltou alguma informação ali, talvez que os pais não foram tão precisos e presentes. Porque às vezes os pais erram, e eu já falei isso aqui uma vez. Os pais de muitas religiões, catolicismo, muçulmano, ensinam os filhos na doutrina, ensinam mesmo. Os filhos novinhos já leram Ai, qual é o livro deles? Esqueci qual é o livro deles. Mas já leram todas 100 vezes, e às vezes o filho do cristão, do crente, nunca leu a Bíblia toda. Então, essa sim é culpa dos pais nesse sentido. Então, eu não sei, tá? Eu não lembro. Vamos ler juntos e vamos descobrir. Mas é isso. Tomem cuidado com os olhos de vocês. Tomem cuidado com a boca de vocês. Pessoas que gostam de falar que sem querer soltam as coisas, tem que tomar cuidado. Para estar em ambientes que não faça falar, pecar. Então, tomem cuidado com os ambientes que vocês frequentarem. Amém? Então, vamos orar para finalizar, para terminar, que tem um monte de coisa para fazer. Tô esperando visita aqui. Então, eu tenho que finalizar. Mas foi isso. Bora lá. Paizinho, obrigada novamente por cada pessoa que esteve aqui, por cada pessoa que vai ver esse vídeo depois. Que o Espírito Santo do Senhor continue ministrando aos corações deles, que eles possam ser tocados pela presença do Senhor e transformados. Que a palavra do Senhor venha causar transformação e venha perfurar o nosso íntimo e nosso interior. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada por tudo. Eu te amo. Permaneça conosco no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Beijo pra vocês, tá?